Olá, caríssimos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, então, como o próprio nome sugere, eu vou dar 3 ideias de como é que você pode começar a entender melhor e começar a querer é, combater o problema por exemplo, da ansiedade e tudo mais, né? De um jeito um pouco genérico, tá? Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer pelos 600 inscritos, né? Os nossos 2 últimos vídeos também bateram em torno de 1K de visualização cada. Eu fico a dispor qualquer coisa, que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando esse canal, né? O intuito desse canal foi justamente para compartilhar conhecimento com vocês, né? E eu espero que esteja sendo útil, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de ansiedade, antes de tudo, eu quero deixar bem claro uma coisa, tá? Muito provavelmente vai ser necessário que você busque ajuda terapêutica, tá? Bom, eu fico a dispor, é verdade, eu fico a dispor, mas você pode procurar qualquer terapeuta que você conhece, qualquer profissional que eu confio nesse cara, né, e tudo mais, certo? Eu não vou aqui entrar em detalhes, o terapeuta que você tem que confiar, tem que ser assim, assim, assado. Eu não vou entrar nesse tema, só tô dizendo que muito provavelmente você vai ter que precisar de outra ajuda, porque a maior parte dos casos, e aqui já vai uma informação extra, a maior parte dos casos de ansiedade que você trata com exposição, mas principalmente você tem que saber como é que faz essa exposição e qual que é o objeto do medo, para saber se você realmente tem um caso que é necessário fazer tal abordagem, você tem que fazer tal coisa. Então, assim, procure ajuda, tá? De antemão já deixo essa informação, procure ajuda, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa quando a gente fala de ansiedade, eu gostaria de fazer que vocês entendam, né? Quando a gente fala de ansiedade, 3 coisas aqui básicas pra gente entender sobre a ansiedade é o seguinte. Ansiedade, na verdade, ela tem um nome, né? Mas é um nome muito genérico, certo? Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que saber o seguinte: existe o sintoma e existe a doença, tá? Muito provavelmente você me fala, putz, eu sinto ansiedade, né? Eu sinto então angústia, eu sinto falta de ar, eu sinto tal coisa, eu fico angustiado, fico com medo, eu não consigo tomar uma atitude perante aquele medo, aquela situação e tal, né? Mas veja, tudo que você está me falando aqui é um sintoma. Tudo que você está me falando aqui é um sintoma, né? Quando as pessoas falam que elas estão ansiosas, eu entendo o seguinte: olha, eu estou me sentindo incapaz, eu estou me sentindo impotente perante algo. Basicamente isso que eu entendo, né? Que você tá ansioso eu já tô sabendo. Às vezes dá pra ver na voz, dá pra ver algumas alterações, dá pra ver no jeito que, por exemplo, se a pessoa vai atender presencialmente, a pessoa entra no consultório, dá pra ver no discurso da pessoa, dá pra ver várias coisas, né? Isso a gente já sabe. O sintoma que você tem ali, às vezes a gente já consegue perceber. Você falando isso, excelente. Já mostra que opa, eu estou sentindo tal coisa, isso daqui não me parece estar muito certo. Maravilha, beleza. Mas antes de tudo, é necessário uma educação. Você precisa saber que, cara, isso daí é só um sintoma. E aí que vem a segunda parte do que eu tô querendo falar. Você tem que saber que ansiedade é só um sintoma. Agora você tem que saber dar o nome aos bois. Você precisa saber dar saber que, cara, a ansiedade se trata de algum objeto, de algum medo. O teu medo é algum objeto. Então vamos lá. Qual que é o segundo ponto que eu queria tratar com vocês aqui? Que é o seguinte. A ansiedade, certo? Ela é um sintoma. Mas esse sintoma vem de uma doença. Quando você quer tratar algo, você muito provavelmente está querendo o quê? Está querendo aliviar os sintomas, mas principalmente aliviar os sintomas enquanto você trata a doença. Não concorda comigo? Muito provavelmente sim, né? Pois é, exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que tratar a ansiedade, bota lá pra tomar Ritalina. Não, bota lá pra tomar qualquer remédio fudido aí. Ou qualquer outro remédio aí que, cara, beleza, até que ajuda. Ritalina ajuda? Não sei. Muito provavelmente sim. Né? Muito provavelmente sim. Né? Só que só Ritalina ajuda? Não. Né? Você vai precisar fazer o quê? Você precisa tratar o sintoma, mas principalmente a doença. Você precisa tratar a doença, pô. Você precisa tratar aquilo que está desencadeando a ansiedade. Se eu tratar somente o sintoma, pode ser que, cara, dê certo durante alguns meses, tipo 1, 2 meses, talvez algumas semanas, talvez dias, mas não vai tratar o problema. E aí você vai voltar a ter o mesmo ciclo de problema, o mesmo ciclo de reações fisiológicas, certo? Que no caso a ansiedade libera para você. A ansiedade libera para você justamente esse hiperfoco no problema. E aí, ao invés de você pensar direito, caramba, qual que é o problema que eu tenho de verdade? Porque o que eu tô sentindo aqui
É, por exemplo, o quê? Ah, eu tô sentindo aqui dor de barriga, mas qual que é o problema? Ah, caramba, eu comi algo que, cara, tá estragado. Ah, só que daí a ansiedade, ela libera o quê? Hiperfoco de adrenalina, ela libera adrenalina. Essa adrenalina vai fazer você o quê? Ficar olhando só pro problema. E aí, cara, você fica, meu Deus do céu, meu Deus, eu tô sem ar, meu Deus do céu, eu tenho essa coisa pra entregar até amanhã, meu Deus, o meu dinheiro, meu Deus, caramba, vai vir pessoas, eu vou ter que interagir socialmente. Você fica assim, né? Você já deve ter pensado, caramba, é igual mesmo, é mais ou menos assim, né? E aí o que que acontece? Você não tem tempo, você não tem capacidade de pensar no que é que tá te incomodando. Então eu separei aqui um exemplo muito fácil. Tá? Eu separei aqui um exemplo bem interessante. O exemplo mais fácil. E depois o outro exemplo pelo qual eu vou me debruçar para que você consiga compreender melhor. Um exemplo, por exemplo, pô, eu entrei na internet, entrei lá no Instagram. Primeira coisa que me aparece é o seguinte: é minha ex-namorada de 9 meses atrás, 10 meses atrás, conhecendo outra pessoa. Tirou uma foto com o novo namorado dela. Isso daí te desencadeou do quê? Uma angústia, uma tristeza, algum sintoma de ansiedade. E, cara, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: pô, eu tô com ansiedade. Beleza, mas por quê? Ah, caramba, eu não sei. Não, você sabe sim. Ou algum objeto desencadeou esse problema. E aí você, caramba, cara, é que na verdade eu sigo aquela minha ex-namorada e eu vejo que isso não tá me fazendo tão bem. Seria bom se eu parar de seguir ela, né? Porque se você parar de seguir, você vai também, claro, né? Não é somente parar de seguir, mas você também tem que viver uma vida, você tem que se apaixonar de novo por si mesmo, né? Tem que fazer coisas legais e deleitosas, né? Porque você vai sentir, caramba, ela tá vivendo a nova vida dela e eu também. Maravilha. Tipo assim, top. Bom pra ela, Deus abençoe ela e vamos pra cima comigo também. Bora lá, eu também mereço coisa boa, né? Então, assim, tem essa questão, mas, cara, se afastar desse objeto da ansiedade também ajuda, né? Mas eu vou dar aqui um exemplo bem legal, um exemplo bem interessante. Eu fiz algum atendimento recente, é um trabalho que leva tempo, né? É um trabalho que leva tempo, os atendimentos, claro, com certeza. Mas foi uma sessão e a gente notou alguns resultados bem interessantes, né? Bem interessantes, né? Basicamente é o seguinte, o meu paciente, né? A pessoa em si, né? Vamos supor você aí, né? Em casa, tem uma prova para fazer daqui a 2 semanas, 2 semanas, 14 dias. É um tempo suficiente. E aí você fica pensando na prova, no resultado, e você tem que passar, tem que passar, tem que passar. Isso, na verdade, só libera justamente o quê? Adrenalina e, cara, ansiedade. Você só vai pensar nisso daí cada vez pior, pior e pior e pior. E é justamente isso que vai desencadear a ansiedade que você tem. Até aí, normal. Até aí a gente já conhece bem como é que é a trama, né? Você foi na escola, tá lá na faculdade, sabe muito bem como é que é esse dilema aí. Só que agora é o seguinte, eu vou te perguntar uma coisa. Cara, se você tem uma prova pra fazer daqui a 2 semanas, você quer passar? Pô, eu quero. Beleza, como é que faz pra passar? Eu tenho que estudar. Ah, beleza. Então você tem uma prova e pra passar bem, ou pelo menos pra entender, para suas chances de ser bem sucedido acontecerem, você tem que pelo menos estudar. É isso, né? É isso aí, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer o conteúdo. Beleza, show de bola. Maravilha, grava isso na tua cabeça. Você tem que conhecer aquele objeto lá. Maravilha, você tem que conhecer o conteúdo da prova. Tá, legal. Aí o que a gente faz? A gente faz uma pergunta, normalmente é o seguinte: você tá estudando? Ah, eu não tô estudando não. Opa, beleza. Não faz sentido então você ter ansiedade? Porque antes de tudo, primeiro, você tem uma prova para fazer daqui a 2 semanas. Você muito provavelmente não conhece o conteúdo ou não conhece tanto o suficiente que te faz ser aprovado, né, naquela prova. E você não está estudando. Ou seja, a gente tem aqui o kit completo da destruição. Primeiro, você não conhece o conteúdo, você não está estudando e a prova é daqui a 2 semanas, né? Ou seja, cara, talvez tenha uma lacuna de, por exemplo, eu precisava estudar mais, porque o conteúdo é muito extenso. Você não concorda comigo que, cara, faz sentido ter ansiedade? Faz sentido ter ansiedade, né? Porque ansiedade todo mundo tem, é uma coisa normal, né? E caramba, né? Eu não tô querendo dar uma resposta pro meu medo. Eu deveria estar fazendo alguma coisa, né? É exatamente isso. E aí eu vou partir pro meu terceiro ponto. Quando você percebe qual que é o seu medo, né? Quando você percebe qual que é o objeto da sua ansiedade, por exemplo, sei lá, é uma fobia. Ah, é isso, é aquilo. Por isso que eu falei, tem que fazer tratamento, porque o terapeuta muito provavelmente ele vai fazer o seguinte, em 99% dos casos. Normalmente é o seguinte, exposição. Ansiedade normalmente é exposição. Então você vai precisar de ajuda para saber como e de que maneira e por quê. E o que pensar.
o que exercício fazer. Mas aqui eu já vou te dar uma ajuda. Vamos partir agora para o terceiro insight, que é o seguinte. O que fazer quando eu já sei, então, qual que é o objeto da minha ansiedade? Voltando aqui, a gente está partindo do objeto da ansiedade, que é o dos estudos, certo? Acho que acredito, a maior parte das pessoas aqui talvez tenha alguma relação com os estudos, tá fazendo faculdade, tá na escola, sei lá onde é que tá, ou gosta de estudar. Mas você pode pegar o meu exemplo e botar na sua vida e conseguir compreender melhor, tá? Mas é o seguinte, a ansiedade, você não vai enfrentar ela com meditação, quer dizer, enfrenta sim, enfrenta. Mas é o seguinte, a ansiedade é pé no chão, é fazer alguma coisa, cara, tá? Então é o seguinte, pô, eu tenho medo da prova de 2 semanas que eu vou ter que fazer. Observem que eu fiz uma pergunta muito simples. Você tá estudando? Pô, eu não tô. Não faz sentido então ter ansiedade? Ah, faz. O que significa? Significa que os níveis de ansiedade que estão aqui agora, vamos supor que ele está no nível 10, está no nível 10 de ansiedade. Você tem nível 10 de ansiedade por causa da prova. Se você começar a estudar e você começar a ver que, cara, opa, o conteúdo talvez nem seja tão difícil assim. Ah, eu já comecei a compreender algumas coisinhas. E ainda tem, cara, 2 semanas ainda para aprender. Legal. Você não acha que, cara, essa ansiedade vai descer, tipo um 7, um 6, um 8? Faz sentido, né? Faz sentido. Beleza. E aí, conforme você for estudando e for aplicando, for fazendo exercícios, for conversando com outras pessoas, for fazendo simulados, for vendo, por exemplo, os trabalhos anteriores naquela matéria, e você for percebendo que, cara, todas as vezes que eu aprendi sobre esse conteúdo, eu me dei bem. Eu não tenho um histórico de passar mal nas provas, né? De, pô, caramba, tirar nota baixa. Normalmente eu tenho um costume de, cara, estudar e realmente conseguir, sabe, aprender e me dar bem nas provas. Você não acha que, cara, esse nível de 10, que foi pra 8, que foi pra 7, depois de 7, depois do tempo que você, da semana que você continua aprendendo e for fazendo todos os exercícios pra memorizar melhor, pra aprender melhor, pra conversar com as outras pessoas, tirar dúvidas com o professor, você não acha que isso daqui vai abaixando cada vez mais? Daqui a pouco vai estar um 5, um 4, um 3. E aí, cara, a tua ansiedade ela já não é mais patológica, mas ela é um medo normal. Não, você não acha normal ter medo de reprovar? Eu acho. Só que é o seguinte, você também tem que saber viver e tem que também saber que, cara, a tua vida não pode ser por meio só de pensar na prova. E aí é o seguinte, o que isso vai desencadear? Vai desencadear o seguinte, primeiro, você deu um medo, você deu uma resposta plausível para um medo imaginário. A tua ansiedade sobre o medo da prova lá é o seguinte, é só imaginário, é só fantasia. Você está fantasiando alguma nota, algum resultado. Só que quando você colocou o pé no chão, estudou, fez o que tinha que fazer, tudo aquilo que tinha proposto, cara, para você passar, tudo aquilo que estava à tua disposição para passar, que é o quê? É estudar, é tentar praticar, é conversar e tirar dúvidas. Você já começou a perceber, ih, caramba, eu tô me sentindo mais confiante. Caramba, é verdade, né? O que acontece? Quando você tem uma ansiedade, você tem que colocar o pé no chão. Então, ou seja, putz, eu tenho medo de cachorro. Vamos supor aqui uma fobia, tá? Eu tenho medo de cachorro. O que a gente vai fazer? No começo a gente começa a fazer uma exposição com um cachorro bonitinho, fofinho, pequenininho lá, o peludinho e tal. E aí depois, de acordo com o tempo, né? Você vai começar a colocar com um cachorro já um pouquinho mais crescidinho. Aí ele começa a ficar brincando com você às vezes de mordidinha, né? Mas nada agressivo. Aí ele quer... Você joga o osso, ele vem, bota lá e pega, e daí você, né, fica nesse ciclo. E aí depois, no final, você começa a colocar a exposição do cara, não somente com cachorros grandes, não necessariamente dóceis, mas muito provavelmente dóceis. E depois, ainda mais no final, você começa a perceber o paciente, ó, isso daqui, por exemplo, é um pitbull, isso daqui é um cachorro agressivo. Esse aqui é cachorro cara, de pegar e de estraçalhar a pessoa mesmo. Tem que ter cuidado. Por quê? Porque você precisa educar a pessoa de que não existe somente cachorro ruim, mas também tem cachorro bom. Só que é o seguinte, ao mostrar que há cachorros bons, os filhotinhos, os cachorros bonitinhos e fofinhos e tudo mais, você também tem que educar a pessoa de que, cara, ainda assim, os cachorros ruins vão continuar existindo. Mas não existe só cachorro ruim, existe cachorro bom. É verdade. Mas não existe só cachorro ruim e bom. É verdade também. Também tem os ruins, mas também tem os bons. E vice-versa. E aí a pessoa vai começando a entender, caramba,
a vida é assim. Tipo, ela vai começando a compreender que, cara, caramba, tipo, existe uma dualidade aqui, né? A mesma coisa, por assim dizer, tem a ver com os estudos. Quanto mais você tem medo daquela prova, quanto mais você colocar o teu pé no chão, estudar, fazer a tua parte, mais a ansiedade vai ser sugada, porque, cara, você vai começar a perceber que, epa, eu tô disposto a isso. Quer dizer, beleza, pode ser que eu realmente tire uma nota ruim, mas eu fiz tudo aquilo que está disposto para mim, né? Que o objeto da. Eu estudei, eu fiz tudo aquilo que está disposto para mim, cara, eu me sinto agora mais confiante. Normalmente o resultado é esse, cara, a ansiedade baixa. Ou seja, vou recapitular aqui. A primeira coisa, as pessoas falam de ansiedade. Cara, a ansiedade é só um sintoma. Segundo, você tem que saber qual que é o objeto da tua ansiedade. Ah, é uma prova. Ah, é fobia de cachorro. Ah, é alguma coisa tal e tal e tal e tal. Você tem que saber o que é ansiedade. Ansiedade é um termo muito genérico. Você tem que saber o que é ansiedade. Ah, é o dinheiro. Ah, é isso. Caramba, será que eu tô fazendo alguma coisa? Putz, por exemplo, eu tenho pavor, eu tenho ansiedade porque eu tô desempregado. Pô, vamos tentar buscar alguma tarefa, igual o Viktor Frankl faz, alguma tarefa que me faça sentir importante, mesmo que por enquanto, por agora, eu não consiga ganhar dinheiro. Ou vamos buscar caçar um emprego, qualquer um que seja, pelo menos por agora. Caramba! E eu comecei a dar um jeito nessa minha situação financeira. Eu comecei a dar um jeito nessa minha situação de, cara, estou com ansiedade porque eu me sinto inútil porque eu não trabalho. Entende? E aí, cara, você vai começando a perceber que a ansiedade baixa. Então é o seguinte, se você é terapeuta e está assistindo esse vídeo, começa a perceber isso. Começa a fazer esses insights. Da próxima vez que o paciente chegar na sua clínica, aparecer esses sintomas, tenta averiguar isso de maneira melhor, né? Você que é uma pessoa que está precisando de ajuda, está assistindo esse vídeo até o final, começa a perceber isso mais na sua vida. Começa a pensar, será que na verdade é isso mesmo? Será que eu tô na verdade só falando sobre a minha condição fisiológica? Eu tô ficando tal, eu tô ficando assim, eu tô ficando com medo. Mas pare e pensa agora um pouquinho e tenta achar o objeto que te dá medo e vamos tentar dar uma resposta plausível para isso. Eu tenho medo da prova, beleza, vamos estudar. Né? Vamos tentar fazer alguma coisa mais aqui no mundo real, no concreto, porque a ansiedade é isso, a ansiedade é excesso de ar. Então você tá pensando demais, você tá fantasiando demais e você precisa fazer o humor oposto. Você precisa, se antes é ar, agora é terra. Então coloca os teus pés no chão. Faz exercício físico, vai te ajudar, vai acalmar o teu. Você mesmo vai se sentir mais tranquilo, com mais calma, né? Você vai ficar mais sereno. Mas também estudar. Fazer alguma coisa, não pensar tanto na prova, mas, cara, estudar pra prova. Verdadeiramente, concretamente é isso. É ficar parando de pensar na prova, mas é estudar, é querer dar uma resposta pra isso. E assim, cara, você ainda tem tal dia, você tem tais semanas pra estudar. Então, assim, talvez seja plausível, né? Então, pensar desse jeito, eu acho que é o caminho, beleza? Eu fico à disposição qualquer coisa. Que Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria continue abençoando esse canal. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Você pode me procurar também em qualquer outro lugar, se você quiser conversar comigo para entender melhor como é que funciona as minhas sessões. Mas dá uma olhada nos vídeos, vê se você acha que eu sou a pessoa certa para te ajudar. Muito provavelmente, talvez eu seja, né? Mas é isso. Eu fico à disposição qualquer coisa. Que Deus abençoe a todos. Valeu, até mais. Tchau, tchau.